Boa noite, meus amigos. Nós vamos começar mais um estudo bíblico nessa semana, como é de costume nosso, toda quinta-feira, às 20h30, nós estamos dando início aos nossos estudos bíblicos. Seja bem-vindo para participar junto conosco. Hoje nós temos a presença do nosso querido irmão Roberval e nós estamos em um ambiente um pouco diferente, Roberval. Ok. Tá? Para trazer um pouquinho mais de conforto para os nossos amigos que estão nos assistindo, tá nos acompanhando aí, e para que você possa aproveitar o momento aí nos explicando também sobre o tema de hoje. Ok, prazer estar com vocês pela primeira vez. O Sanderlei nos fez o convite, nós aceitamos o desafio e aqui estamos neste momento para estudar um pouquinho desse assunto tão importante que tem a ver com o santuário, né? Isso. Então, estamos aqui para isso, vamos então estudar um pouquinho nos próximos minutos esse assunto tão especial. Amém. Bom, como hoje é quinta-feira, um dia típico da semana, 20 horas ou 20h30, nós vamos estudar a palavra de Deus. De costume, nos outros estudos não vai ser diferente nesse, Roberval. Nós vamos orar a Deus, porque nós vamos abrir a sua santa palavra. Nós vamos começar pedindo a permissão ao nosso Pai Celestial, para que nós possamos ter discernimento e aprendermos juntos e guardarmos e praticarmos o que nós vamos aprender hoje aqui. Ok, importante pedir a orientação de Deus, né? Vamos orar, né? Querido Deus que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais um estudo que nós estamos aqui reunidos na tua presença de forma online. Nós estamos trabalhando de uma maneira diferente para alcançar os nossos amigos, para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Nós sabemos que o Deus é o único, independente de onde nós estamos e quem nós somos, o Senhor nos ama. Abençoa o estudo dessa noite, abençoa a pessoa do Roberval e quem está assistindo nesse momento ao vivo ou quem irá assistir em uma outra ocasião, que o Senhor possa os abençoar também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Roberval, a questão do santuário, para algumas pessoas fica um pouco complicado e para outras é um tema fácil de se trabalhar. Eu queria trazer aqui de uma forma um pouco dinâmica, na verdade, para que seja de fácil entendimento, para que a gente possa entender que o santuário foi algo planejado por Deus. Como é que surgiu essa questão do santuário aqui na Terra? Bom, como o Sanderlei acabou de falar, algumas pessoas acham difícil esse assunto. Outras pessoas, eles imaginam que esse assunto não é lá tão importante. Mas o santuário tem uma importância muito grande dentro da estrutura da salvação do ser humano. Por isso é importante que a gente conheça cada detalhe desse assunto chamado santuário. O Sanderlei perguntou como começou, como surgiu. Quando Deus tirou o povo do Egito, lá no Antigo Testamento, Deus conduziu o povo até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus pediu que Moisés subisse até o cume do monte, onde ele receberia posteriormente as tábuas dos 10 mandamentos, mas lá em cima, Deus também deu uma orientação a Moisés, que está no livro do Êxodo, no capítulo 25. Se você tem uma Bíblia aí, pode abrir conosco neste momento. Êxodo, no capítulo 25, Deus ele dá uma orientação a Moisés. E está escrito o seguinte, ó, Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8. E me farão, diz o texto aqui, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus deu essa ordem a Moisés. Agora, interessante, Deus já estava com o povo, porque Deus acompanhava o povo desde que o tirou do Egito. Nesse momento, cerca de 3 meses havia se passado entre a saída do povo do Egito e chegar ao Monte Sinai. Agora, Deus pede que se faça um santuário. Então, a origem do santuário está em Deus. A origem do santuário está no pedido que Deus fez a Moisés, né? Então, para começar, essa é a origem. Foi Deus que solicitou que Moisés conduzisse a construção de um santuário. Então você já respondeu aqui para nós algumas dúvidas que algumas pessoas têm em relação à questão do santuário.
O santuário simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo de forma visível para que as pessoas pudessem observar e dizer: Deus está conosco. Seria isso? É verdade. Só que é o seguinte, a gente tem que entender um ponto. Deus já estava presente no meio do povo, porque quando nós analisamos a saída do povo do Egito, nós entendemos e vemos pela Bíblia que Deus conduzia o povo durante o dia com uma nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto, e Deus estava presente também numa coluna de fogo à noite que protegia o povo do frio e espantava os animais peçonhentos do deserto. Então o povo já sentia a presença de Deus, tanto na nuvem quanto na coluna de fogo. Mas por que o santuário? É que Deus ele quer ter um relacionamento mais íntimo com cada pessoa. Naquele momento, as pessoas que saíram do Egito e caminhavam pelo deserto, eles viviam em barracas, viviam em tentas, não podiam construir, não havia alvenaria para se construir a casa. Então o que acontece? Deus pediu que fizesse o santuário no primeiro momento, também de lona, também de madeira, de outros materiais, para que as pessoas sentissem que Deus, o Deus eterno, que os tirou do Egito, estava com eles, morando com eles, mesmo que fosse em barracas de lona. Então, Eval, você falou aí a questão do material que era utilizado, tudo que era confeccionado no santuário, mas o que era feito no santuário, no templo lá na época? Interessante que o santuário ele tinha medidas específicas. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu vou pedir que vocês abram as Bíblias, os que estão aí acompanhando, no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, porque o santuário é um assunto que abrange toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. No capítulo 8 da carta aos Hebreus, nós temos aqui algo bem interessante. Capítulo 8, e diz aqui o versículo 5. Vejam bem, 8, versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pôs-lhes ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, Sanderley, respondendo essa tua pergunta, o santuário não foi feito da cabeça de Moisés. Não foi ele que idealizou, eu quero fazer, ou assim, Deus mandou, eu vou botar as medidas que eu quero. Não. O santuário, ele tinha medidas específicas. Por exemplo, o santuário era dividido em 3 partes. O pátio, um lugar chamado Santo e o Santíssimo. O pátio, que é toda a estrutura do santuário, ele media 50 metros de comprimento, né, ali por 25 de largura. Essa era mais ou menos a estrutura do santuário, de toda a área construída. Toda a área construída. E dentro dessa área havia, vamos dizer assim, uma barraca de lona, feita com 4 tipos de materiais que Deus mandou fazer, e entre eles, todo o material do santuário era construído em madeira de acácia, uma árvore primordial naquele momento. E dentro do santuário, que eram 3 partes, havia funções, né, trabalhos que aconteciam. Eu posso falar o que tinha dentro do santuário? Pode sim. O santuário ele tinha alguns móveis. No primeiro momento, na primeira parte, quando adentrava-se ao santuário, propriamente dito, nós tínhamos o pátio, como eu falei, com 2 objetos. Um altar feito de pedra, aproximadamente 1,5 metro de altura, por 1 metro de largura. Esse altar era chamado altar de sacrifícios, e ao lado dele havia uma pia grande de bronze com água. Então eram só esses 2 objetos. Nesse local, todo mundo podia entrar. Todas as pessoas podiam entrar nesse local. Os sacerdotes, sumo sacerdote, as pessoas podiam entrar. Na segunda parte, que ficava um pouco mais adiante, que era chamado lugar santo, ali havia 3 objetos. Havia uma mesa com 12 pães asmos, pães sem fermento. Do outro lado havia uma mesa com um candelabro, o candelabro com 7 velas.
um outro altar. Nós tínhamos um altar lá fora, que era o altar de sacrifícios, e agora dentro, um altar que era o altar de incensos. Então nós tínhamos, resumindo, do lado de fora um altar de pedras, que era o altar de sacrifícios, e uma pia de bronze com água. E lá dentro, uma mesa com 12 pães, de outro lado um candelabro com 7 velas, e mais adiante um altar, um outro altar, esse altar de incenso. Aí tinha uma cortina que dividia agora para o outro compartimento, o último, chamado Lugar Santíssimo, o Santo dos Santos. E lá dentro existia apenas um objeto grande, mais ou menos 1 metro de comprimento, por 60 centímetros de largura, que era toda feita em madeira de acácia, era uma caixa de madeira com uma tampa de ouro. Aquilo ali ficou conhecido como a Arca da Aliança, né? Então veja bem, era a caixa toda feita em madeira, revestida com ouro, folheada a ouro. Mas a tampa não era de madeira, a tampa era toda em ouro maciço. E essa tampa, ela representava agora, ali em cima da arca, realmente a presença de Deus, né? Inclusive ela tinha um nome próprio, e vamos ver daqui a pouco, mas assim, isso era o santuário e o que existia dentro do santuário. Então o tema de hoje é o santuário terrestre. Você que está nos acompanhando aí ao vivo, clica aí nesse aviãozinho, convida teus amigos, seus irmãos, acompanhe o estudo dessa noite. Hoje nós temos a presença aqui do nosso irmão e querido Roberval. Roberval, você falou aí sobre os materiais, sobre a dimensão do templo, do santuário, tudo lá, mas e o sacrifício de animais? Como é que funcionava e qual era o objetivo do sacrifício daqueles animais? Olha, esses animais, eles eram sacrificados, Deus solicitou. Por quê? Muitas pessoas me argumentam, às vezes, perguntam o seguinte: mas por que matar os bichinhos? Por que os animais eram mortos? Gente, a Bíblia diz que o ser humano, ele pecou. O ser humano, ele caiu em pecado quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus tinha dito para o ser humano que eles não podiam, não deveriam comer do fruto da árvore proibida. Porém, eles comeram, foi uma opção do ser humano. Com a entrada do pecado, o homem precisava morrer, porque a lei divina diz o seguinte, que a desobediência leva à morte, traz consequências. Com o pecado, o homem deveria morrer. Aqui em Romanos, vamos ler mais um texto aqui, no capítulo 6, aí no Novo Testamento. Quem tem a Bíblia agora pode procurar para ler conosco Romanos. Vamos logo aqui após o livro de Atos, nós temos o livro de Romanos, e em Romanos diz o seguinte, vamos ao capítulo 6 e ao verso 23, e diz aí, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte. Não tem outro, hein? Ok, então veja bem, o homem pecou e o homem precisa morrer. Só que no final do verso vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, o que aconteceu no santuário? Lá no santuário, os animais eram mortos. Mas por que eram mortos? Gente, Deus fez uma promessa para Adão e Eva que um dia Ele mandaria o seu filho Jesus para morrer por nós. Está lá em Gênesis 3, versículo 15. Deus prometeu o Senhor Jesus. Mas vejam bem, Jesus não veio de imediato. Nós sabemos que Jesus nasceu da bendita Virgem Maria 4.000 anos depois do pecado ter entrado. Só que aí tem um detalhe. Se Jesus nasceu 4.000 anos depois e foi crucificado há 2.000 anos atrás, como é que as pessoas que viviam antes de Jesus eram salvas? Hoje, quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus, nós colocamos nossos joelhos no chão, nós clamamos a Ele e Ele nos perdoa. Mas e antes? Porque isso acontece hoje porque Cristo morreu por mim. Mas e Abraão? E Jacó? E Noé? Os homens e mulheres que viveram antes, eles não tinham ainda a morte de Jesus. Eles tinham apenas
a promessa da morte de Jesus. É aí que entram os cordeiros que eram mortos no santuário. Então quer dizer que o cordeiro que era imolado lá no santuário significava a pessoa de Jesus Cristo, que um dia viria para morrer pelos nossos pecados. Exatamente. Tanto é que, abre aí a Bíblia em João 1,29, o Sanderley vai ler para a gente, João 1,29, vejam o que João Batista disse ao ver Jesus. Olha a linguagem que é usada por João Batista. João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, se aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João identifica Jesus como o Cordeiro de Deus. Deus orientou desde os primórdios que matassem cordeiros. Então, no santuário, existiam vários serviços que aconteciam. Um deles era o serviço contínuo ou diário. Todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, o sacerdote matava um cordeiro. Esse cordeiro era morto, representando Jesus que um dia viria. Era mais ou menos assim, o sacerdote pegava o cordeiro, levava até lá o altar de sacrifícios, e ele falava: Senhor, perdoa o pecado da nação, perdoa o pecado do teu povo, cometido durante esta noite, e matava o cordeiro. Ah, mas o cordeiro era inocente. Por que morria no lugar do povo? Sim, e Jesus também era inocente. Jesus não pecou, mas ele deu a sua vida por nós. Cada cordeiro morto representava Jesus. Havia vários serviços no santuário, mas dois se destacam. Vamos destacar, né? O sacrifício diário, todos os dias, como diz o termo diário, às 9 da manhã e às 3 da tarde. E guarda bem esses horários, é importante saber. 9 da manhã, 3 da tarde. Por que esses horários? Porque no futuro, quando João disse: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo depois, passados alguns anos, Cristo é morto. E Jesus é crucificado exatamente às 9 horas da manhã, diz a Bíblia. Ele é crucificado às 9 horas e morre às 3. Exatamente na hora que o primeiro cordeiro era morto, ele era pendurado na cruz. E no horário que o segundo cordeiro era morto, ele aí morre exatamente. Então, tudo é uma simbologia. No santuário, não era só os cordeiros que representavam Jesus. Tudo representava Jesus. Essa seria a minha próxima pergunta. Eu acredito que pessoas que tinham condição levavam o cordeiro. E aquelas pessoas mais humildes que não tinham condição de levar um cordeiro, como é que funcionava essa questão de pedir a questão do perdão dos seus pecados aí? Olha que interessante. Deus é justiça. Ele é amor e justiça. Por amor, ele mandou o seu filho para morrer. Mas ele sabia também que algumas pessoas não teriam condições financeiras no decorrer da vida e do tempo para levar o cordeiro. Porque não é fácil você levar um cordeiro. Não era fácil naquela época. Então Deus proveu meios. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando os sacrifícios eram para perdão de pecados, precisava haver derramamento de sangue. O principal dos objetos era o cordeiro. Esse era o principal, mas não era o único. Tá? Por quê? Isso é uma coisa interessante de saber. Deus ele se revela ao ser humano de várias maneiras. Ele se revela por Jesus, pela Bíblia e pela natureza. Então tem pessoas que nunca tiveram uma Bíblia em sua mão, mas serão salvos. Por quê? Porque eles viveram de acordo com o que diziam, mesmo que não tivessem uma Bíblia. Então Deus diz que a pessoa pode ser salva naquela época, mesmo que não tivesse um cordeiro para levar. Só que tem um detalhe: precisava haver derramamento de sangue. Por isso, a Bíblia vai falar em vários pontos que se a pessoa era de uma família humilde, que não tinha um cordeiro, podia levar uma pombinha, podia levar uma rolinha, podia levar um pássaro. Olha que interessante. O principal objeto era o cordeiro, que representava Jesus. Mas aves também eram usadas. Então, quando a pessoa tinha condições, levava o cordeiro. Mas se não tinha condições, podia ir com uma pombinha e o sacerdote recebia. Mas havia derramamento de sangue.
Isso mostra que o amor de Cristo alcança a todas as pessoas e Ele quer salvar a todos, não é isso, Roberval? Exatamente. O amor de Deus, ele não tem limite. Ele é para todos. Algumas pessoas perguntam o seguinte: mas é isso mesmo? É para todos? É o que diz o João capítulo 3, verso 16, que é chamado de verso áureo da Bíblia. Está escrito o que lá? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é abrangente a todas as pessoas que queiram. Roberval, esse sacrifício era diário, como você já mencionou, às 9 da manhã, às 3 da tarde, só que tinha um sacrifício que era um serviço no santuário que era realizado uma vez no ano. Que serviço era esse, Roberval, que era realizado apenas uma vez no ano? E por que isso acontecia? Olha que interessante. Aqui no livro, olha que interessante, aqui no livro de Levíticos, você vai encontrar esse serviço, lá no capítulo 16. Não vamos ler agora, evidentemente, o capítulo 16, você pode ler depois em casa, mas aqui fala do dia. O calendário judaico tinha 360 dias. Então, depois de 359 dias, chegava o dia da expiação. Era como hoje nós consideramos o Réveillon, o final de ano. Só que na realidade não era no último dia de um mês, era no 10º dia do 7º mês. Então, a todos os anos, no dia 10 do 7º mês, no nosso calendário hoje, como o calendário judaico começa em março, dentro do nosso calendário, o 7º mês é outubro. Então vamos traduzir para a linguagem nossa: outubro, o 10º mês do 7º, o 10º dia do 7º mês, mês de outubro. Noutra linguagem mais prática, se você pegar o calendário judaico e ver o começo lá em março, o 10º dia vai ser no dia 22 de outubro. 22 de outubro é a data que definia o dia da expiação. Então, todos os anos, naquele dia, no 10º dia do 7º mês, Deus ele pedia que acontecesse um ritual. O diário continuava acontecendo. Certo. Ele não deixava de acontecer. Mas havia dentro do processo um outro sacrifício que era o dia da expiação, onde se pegavam dois bodes que era sacrificado e o outro que perdia era mantido vivo naquele dia. Por quê? Aquele sacrificado, ele representava Jesus, que morreria na cruz por nós. O sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal, adentrava ao lugar mais santo do santuário. Eu não falei antes, mas eu disse para vocês que no pátio todos podiam entrar. No lugar santo, apenas os sacerdotes entravam. E no terceiro compartimento, aquele que estava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, que era nesse dia, o dia 10 do 7º mês. Então ele entrava levando o sangue daquele animal e pedia a Deus perdão e que Deus purificasse todo o santuário de tudo que havia acontecido naquele ano. Então, naquele dia, todos os pecados de todos os seres que estavam registrados no santuário, porque o que acontecia era o seguinte: eu pegava um cordeirinho, levava até o sacerdote que me ajudava no processo de fazer o sacrifício, porque eu deveria matar o cordeiro, porque eu era um pecador. Lembrando que se não tivesse dinheiro para levar um cordeiro, levaria uma pombinha, mas deveria levar. E aí o sacerdote pegava aquele sangue, aquele que foi morto ali no animal, no altar de sacrifícios, levava para dentro do santuário e deixava registrado nos chifres do altar, porque o segundo altar, o de incenso, tinha 4 chifres, 4 colunas nas pontas, e o sacerdote com o dedo melado de sangue passava lá e ficava registrado. O que isso significava? Que nós, seres humanos, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, mas todos os atos estão registrados nos livros dos céus.
Quando chegava aquele dia, o dia da expiação, então agora o sacerdote, o sumo sacerdote pedia que Deus purificasse todo o ambiente, tudo era purificado, era como se zerasse a nossa conta e começaríamos agora um novo processo, um novo ano, né? Aquele primeiro animal que ganhava lá no sorteio, como eu falei antes, ele era sacrificado, representava Jesus, e o outro ficava vivo. Interessante, que depois que o sumo sacerdote, ele purificava todo o ambiente, e eu digo ele, mas não era ele, na realidade era Deus através dele, que purificava tudo, ele saía daquele local, pegava-se agora o bode que ficou vivo e mandava para o deserto. Alguém conduzia esse bicho para o deserto e lá ele ficava para morrer no deserto. Por que ele ficava lá? Porque ele representava Satanás. De um lado nós tínhamos um que representava Jesus, que morria, que derramava sangue e que purificava. Do outro lado que ficava vivo. Mas por que ficava vivo? Um estudo mais tarde nós vamos ver que Satanás um dia ele ficará preso por 1000 anos aqui. E esse bode que era mandado para o deserto representava Satanás e lá ficava para morrer por ele mesmo lá, vamos dizer assim, a sorte. Ok. Bom, pessoal, o estudo dessa noite tem como tema o santuário terrestre. Muito bom estar com vocês aqui acompanhando. Lembrando, toda quinta-feira, às 20h30, nós temos os estudos. Não falte, divulgue com teus amigos, teus irmãos. Hoje nós estamos com a presença do nosso irmão e querido amigo, o Roberval. Roberval, a gente conversou aí sobre a simbologia, sobre o que significava, os utensílios do santuário, o ritual, os bodes, o carneiro, tudo isso aí. Levando um pouquinho mais adiante, mas não fugindo à questão do estudo do santuário. Jesus Cristo morreu na cruz. Algo aconteceu no santuário, que foi o véu que rasgou. Eu queria que você nos mostrasse, ensinasse aí o que significava esse episódio quando isso aconteceu. Vanderlei, bem, eu creio que em algum momento você deve ter se utilizado ou conhece uma coisa chamada cheque pré-datado. O que é um cheque pré-datado? Eu não tenho dinheiro, mas eu preciso de um objeto. Eu pego o talão de cheque, preencho e digo, Vanderlei, aqui está o cheque, ele é bom apenas para daqui a 20 dias, então eu vou levar o produto, te pago com o cheque. O cheque não é dinheiro. O cheque não é dinheiro. É um pedaço de papel que eu assinei e estou te falando que daqui a 20 dias você pode ir no banco que vai ter dinheiro. Você só vai pegar o dinheiro daqui a 20 dias. Mas você está com a garantia na mão, que é o cheque. Na realidade, segundo o que a Bíblia nos ensina, quando Cristo morreu, foi no momento exato que Deus colocou crédito no cheque. Por quê? Porque todos que viveram antes de Cristo, eles viveram na esperança de que um dia Cristo morreria. Mas ele não havia morrido ainda. Então Abraão, Isaac, Jacó, Noé, o profeta Isaías, Daniel, todos morreram na esperança de que um dia Jesus viria. Eles tiveram um cheque pré-datado na mão, que foi compensado na hora que Cristo morreu. Porque qual era a moeda para a salvação? Não era o dólar, não era o real, não era o euro. A moeda para a salvação era o sangue de Jesus, que só foi derramado na cruz. Então todos que viveram antes eram um cheque pré-datado. O santuário era uma forma didática de Deus mostrar isso. Por quê? Quando eles chegavam no santuário, eles tinham o altar de pedras, que era o altar de sacrifícios, representando a cruz de Jesus, onde Cristo seria sacrificado. Tinha a pia de bronze com água, que representava o batismo. A pessoa aceita Jesus e precisa demonstrar publicamente: Jesus é a água da vida. Lá dentro tinha uma mesa com pães, Cristo o pão da vida. Tinha um candelabro com velas, Cristo a luz do mundo.
de outro altar, o de incenso, Cristo intercedendo por nós. Então, quando Cristo morre na cruz, todo esse simbolismo, ele perde o sentido. Por quê? Porque agora o Cordeiro de Deus acabava de morrer. Quando Cristo morre, às 3 horas da tarde, era a hora que lá no santuário, o sacerdote ia matar o animal. Nessa hora, ele resolveu se rebelar, vamos dizer assim, porque nunca tinha acontecido. O cordeirinho solta-se da mão do sacerdote, sai correndo, e o véu que dividia as duas partes rasgou-se de alto a baixo. Por quê? Mostrando que a partir daquele momento não era mais necessário a matança de animais. Por quê? Os animais representavam Jesus e acabaram de morrer. Então, com a morte de Jesus, o santuário e o que acontecia ali naquele contexto perdeu o sentido. Mas temos que entender uma coisa: o santuário, ele não deixou de existir. Ele apenas perdeu naquele momento ali o sentido do que eles faziam lá dentro. Matar animais, porque agora o próprio Cordeiro de Deus acabaram de morrer. Roberval, antes de irmos para a última pergunta, o estudo está muito gostoso, está muito bom. Temos a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando, assistindo essa live. Lembrando que a live acontece toda quinta-feira às 20h30. Nós estudamos a palavra de Deus, independente da tua religião. Participa conosco, compartilha esse vídeo. E se teve dúvida, deixa aí a tua pergunta, teu comentário, que logo a gente responde também. Bom, Roberval já deu uma explanada para nós aí. E a última pergunta que eu quero te fazer, Roberval, é: o santuário, ele deixou de existir, o santuário terrestre aqui, claro, ele deixou de existir após o momento, eu acredito, da morte de Cristo. E agora, como é que fica a questão de perdão de pecado? Como é que vai funcionar essa dinâmica aí? Porque agora eu não vou levar mais um animal para ser sacrificado. E aí, o que é que eu faço agora? Na realidade, quando o santuário ele perdeu o sentido na terra, e eu quero deixar isso bem claro, aqui na terra, o santuário, com a morte de Cristo, ele deixou de existir, deixou de ter sentido, porque o Cordeiro de Deus acabou. Nós não precisamos levar cordeiros para serem sacrificados. Porém, o apóstolo Paulo é muito claro quando diz que o nosso culto racional, ele ocupa esse lugar. Nós, seres humanos, temos que entender o seguinte: todos os dias nós precisamos confessar nossos pecados a Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Tirando Jesus, que nunca pecou, todos os personagens bíblicos, eles pecaram. Existe relato de erros de cada um dos personagens. Inclusive, alguém perguntou para mim um dia desses o seguinte: por que Deus não ocultou esses pontos falhos dos escritores da Bíblia? Porque não é o objetivo de Deus fazer isso. O objetivo de Deus é deixar tudo relatado para que nós possamos aprender. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos homens que eram pecadores como nós, mas andaram na presença de Deus. Eles fizeram a diferença não porque eram melhores, eles fizeram a diferença porque eles estavam na presença de Deus. Então, como o pecado entrou, é necessário agora a redenção. Deus providenciou um meio para a salvação do ser humano. E esse meio foi Jesus. Então, o que é que eu faço hoje? Eu oro a Deus, eu peço a Deus perdão, eu entro no meu quarto, eu me coloco de joelhos. Eu tenho que fazer a minha parte, que é reconhecer que Cristo é o Cordeiro que foi morto e eu preciso do sangue desse Cordeiro para então ganhar a vida eterna. E complementando com o que você falou, Roberval, lá no livro 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É justamente isso que você falou, a palavra de Deus, comprovando mais uma vez, que Deus está disponível para nos perdoar
basta nós aceitarmos ali obedecer, basta aceitar seguir os seus mandamentos. Não é isso? Ok. Tem mais 2 minutinhos? Temos mais 2 minutinhos aí. É o seguinte, é que tem uma pergunta que você não fez. Faça a última pergunta, você mesmo responde e as considerações finais aí, porque nossos amigos aqui vão, com certeza, aproveitar esses momentos finais aí. Ok, é porque me fizeram uma pergunta um tempo atrás, que eu achei que você faria, mas já que você não fez, eu vou fazer a pergunta que me fizeram. Para que o santuário hoje? Por que o santuário? Se Jesus já morreu por mim. Ele já morreu. Então, se ele morreu, tudo acabou na cruz. Seria assim? Mas não é bem verdade isso. Toda moeda tem 2 lados. Toda moeda tem 2 lados. Queridos, a expiação de Cristo na cruz foi completa. Foi completa. A Bíblia diz que a morte de Jesus é suficiente para salvar todo aquele que crê. Eu não preciso de mais nada para ser salvo, a não ser a morte de Jesus na cruz. Só tem um detalhe: o perdão tem 2 lados. O lado de quem dá e o lado de quem recebe. Na cruz, Deus ele nos deu a oportunidade. Na cruz, Deus ele ganhou também a oportunidade de salvar. Se você for Apocalipse, e eu vou ler mais esse verso com vocês agora, no último livro da Bíblia, para que você possa entender melhor, Apocalipse, se você tem uma Bíblia aí, abra agora, neste momento, Apocalipse, no capítulo 4 e 5, nós encontramos a visão do trono de Deus. E no capítulo 5, no versículo 4, João diz que, aliás, eu vou ler o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, Apocalipse 5, verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Que livro? O livro que João viu no versículo 2. No verso 2, ele vê um livro que ninguém pode abrir. João fica desesperado. No verso 4, ele diz aqui, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A Bíblia diz que Jesus ele foi capaz de abrir este livro porque morreu por nós. Queridos, na cruz, Deus ganhou, vejam bem, ele ganhou o direito de nos perdoar. Por quê? Porque esse termo, ele ganhou o direito, ele não é Deus? Ele é Deus. Mas o perdão ao ser humano seria dado pelo derramamento do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus nos perdoa não é só porque Ele é Deus, é porque o sangue foi derramado. Sem o sangue de Jesus não haveria remissão de pecados. Então a cruz ela dá o direito a Deus de me perdoar. O direito de me perdoar. Mas a cruz não diz se Deus está sendo justo ou não em me perdoar. Interessante isso. É o santuário que me diz isso. Por quê? Porque lembram do pátio, como eu falei, tinha um altar que representava a cruz de Jesus e ao lado a pia, que representava Cristo, a água da vida e o batismo. Ele morreu, mas se eu não aceito, ele não pode me perdoar. Então o santuário é a prova de que Deus é justo em me dar o perdão. Na cruz, ele ganhou o direito de me dar o perdão. Cristo morreu, seu sangue foi derramado e Deus agora pode me perdoar. Mas ele vai me perdoar sim. Aí tem o sim. Eu preciso aceitar ele como meu Salvador. Eu preciso entender que ele é o pão da vida nas mesas, na mesa com 12 pães. Eu preciso entender que ele é a luz no castiçal com as velas. Eu preciso aceitar a intercessão dele no altar de incensos. E eu preciso adorá-lo como acontecia ali pós o véu, sobre a arca da aliança, a presença de Deus ali no Shekinah.
A presença de Deus chamava-se Shekinah, ali sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, que era a tampa de ouro. Então, resumindo, a cruz dá direito a Deus de me perdoar. Porque se Cristo não morre, Deus não podia perdoar a mim. Por quê? Porque não tinha sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Deus não ia deixar de ser Deus. Ele continuaria sendo Deus. Só não me perdoaria, porque não houve sangue derramado. Mas como houve o sangue derramado, então Deus ganhou agora o direito de me perdoar. O direito de te perdoar. O direito, sabe, de perdoar você. Deus ganhou esse direito na cruz, porque o sangue foi derramado. Agora, no santuário, aí agora vem, porque a cruz é o perdão que Deus me dá. E no santuário é o perdão que eu aceito de Deus. Quando eu reconheço que Cristo é tudo, quando eu reconheço que Cristo é cada detalhe do santuário, e eu aceito isso, eu agora estou pronto para receber o perdão. Mas digo uma coisa, eu não estou pronto porque eu sou bom. Eu não estou pronto porque eu sou melhor. Eu estou pronto porque eu aceitei Jesus. Na cruz ele morreu. Eu participei da pia pelo batismo. Eu participei dos pães e das velas, porque ele é a luz do mundo e o pão da vida. E eu aceito a sua intercessão. E agora eu estou perante Deus. Então, a cruz e o santuário se casam. É dois lados da mesma história. Quem não entende o santuário fica batendo cabeça. Mas, gente, o santuário e a cruz é dois lados da mesma moeda. Irmão, nosso tempo infelizmente esgotou. Muito bom estar com você. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos ter você mais vezes. Os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesse momento aí, acompanhando nossa live, ou se em algum outro momento você está assistindo, que você seja abençoado por Deus também através desse estudo que nós estamos tendo aqui. Teremos outras oportunidades. Quinta-feira, 20h30, toda quinta a gente tem esse encontro aqui para estudarmos a palavra de Deus. E eu não vou adiantar, por enquanto, o tema do próximo estudo, da próxima quinta, mas tenho a certeza que será muito bom. Antes do Roberval falar, ele também está com um programa, um projeto via redes sociais, no Zoom, fazendo o estudo do Apocalipse. Então, se você tem interesse, segue o Roberval lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, que ele vai passar maiores detalhes para vocês também, tá bom? E é todas as quintas, só que antes do teu horário aqui. Certo. Às 6h30 da noite. Ok, combinado. Ok. Começa às 18h30 e a gente segue o estudo bíblico até o final da noite, então. Ok. E só um detalhe, Sanderli. Se alguém que está nos ouvindo agora, ou ouvindo mais tarde, no outro horário, ficar com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode encaminhar para você me passa que a gente me envia a resposta, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao que nós estudamos hoje. Combinado assim. Bom, nesse momento nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo estudo dessa noite, pela presença das pessoas que nos acompanharam e das pessoas que vão assistir em seguida. Eu creio em Deus que esse estudo está sendo um bênção na vida de outras pessoas. Hoje é a terceira quinta-feira que a gente está nessa sequência e eu tenho certeza que Papai do Céu está abençoando a vida de todos nós. Amém. Então, nesse momento, convido a você para junto nós orarmos a Deus. Oremos. Grandioso Deus, Pai amado que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque desde o início o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado pelo estudo de hoje, pela explanação, pelo esclarecimento dos símbolos e do que significa o santuário na vida do ser humano. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz e obrigado, ó Pai, porque o Senhor ama a cada um de nós. Amém. Obrigado pela presença do Roberval, dos nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo e que essa semana continue sendo bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus e até o próximo estudo. Que Papai do Céu possa nos abençoar. Lembre-se, é a palavra de Deus no dia a dia.